Olá, amigos. Quarta-feira, dia 9 de outubro. Chegamos aí na leitura 1108. Leitura essa aí do Guia do Estudo da Palavra de Deus, né? Que estamos estudando nesse quarto e último trimestre do ano sobre temas do Evangelho de João. E o título de hoje segue o de ontem, né? A cura do cego, parte 2. Que perguntas os líderes fizeram e como o cego lhes respondeu? João capítulo 9, 17 ao 34. É meio comprida aqui a minha resposta, né? Que dizes tu a respeito dele? Ou seja, a respeito de Jesus? Bom, o cego respondeu: ele é um profeta. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Todavia, uma verdade eu sei. Antes eu era cego, mas agora eu vejo. Assim também acontece, amados, conosco quando recebemos Jesus em nossa vida. Somos curados da cegueira espiritual. O grande problema que nós encontramos é quando a gente ou a pessoa, né, acostuma-se tanto a ir para a igreja, mas não entregou o coração verdadeiramente para Cristo, e o seu coração fica endurecido e nada mais entra, né? E esse é um perigo. A cegueira continua. E que não sejamos nós, né? Que estamos cegos espiritualmente e viramos apenas aí religiosos, né, amados? Essa longa sessão de João 9 é a única parte do Evangelho em que Jesus não desempenha o papel principal, embora seja o assunto da discussão. Assim como a questão do pecado deu início na história de João 9, verso 2, os fariseus pensavam que Jesus fosse um pecador por ter curado no sábado, e difamaram o homem curado como alguém que tinha merecido, né, nascido cheio de pecado, que ele merecia a cegueira porque nasceu cheio de pecado, né? Mas nós já vimos aí no decorrer das últimas lições, né, que nem sempre a doença, a enfermidade é consequência do pecado. Louvado seja Deus por isso, né? Nessa história ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego passa a ver cada vez mais, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, à medida que cresce no seu apreço por Jesus e na confiança nele. Os fariseus, por outro lado, tornam-se cada vez mais cegos em seu entendimento. Legalismo, né? Primeiro ficando divididos a respeito de Jesus e depois sem saber de onde ele veio. Entretanto, o relato do milagre dá a João a oportunidade de dizer quem é Jesus. O tema dos sinais em João capítulo 9 se cruza com vários outros temas do Evangelho. João reafirma que Jesus é a luz do mundo. A história também trata da origem misteriosa de Jesus. Quem é ele? De onde ele vem? Qual sua missão? A figura de Moisés, mencionada em relatos de milagres anteriores, também aparece nesse capítulo. Por último, há o tema da resposta da multidão. Algumas pessoas amam as trevas mais do que a luz, enquanto outros respondem com fé. Glórias a Deus por isso. Por último, há um tema da resposta da multidão, né? A cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. A cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Tá aí, né, uma observação aos líderes religiosos, né? Um mendigo anti-cego declarou: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. No entanto, os guias espirituais da nação, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus e aceitá-lo como Messias, diante de todas as evidências, não conseguiam enxergar essa realidade, cegos espiritualmente, né? Ou, em vez disso, realmente não queriam ver. Que advertência sobre como o nosso coração pode se enganar, né, amados? Leitura aí, né, de Jeremias 17:9, eu marquei aqui, que diz assim, ó: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, né? Quão enganoso é o coração do homem. Agora sim, leitura de 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 29.
como o que Paulo escreveu nesses textos se ajusta ao que aconteceu em João 9, como o mesmo princípio se aplica hoje, amados. Eu respondi também aqui com uma passagem de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que diz: Deus não vê como vê o homem. O homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Como andam os nossos olhos, amados? Como nós estamos vendo através da janela da alma? Estamos vendo apenas os outros, ou será que enxergamos a nós mesmos? Né? A Bíblia é um espelho para que nós venhamos enxergar a nós mesmos e não aos outros. Que Deus nos alcance, né, com a sua misericórdia e possa estar clareando cada vez mais os nossos olhos, pois esse é o desejo do nosso coração, seguir a Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com o propósito que Ele tem estabelecido para as nossas vidas, né? Amém, amados? Vamos orar? Pai amado que estás no céu, te damos graças pela Tua palavra, Senhor, que sempre nos acorda, que abre os nossos olhos para tudo aquilo em que nós estamos vivendo e o meio que estamos inseridos. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, possa tocar toda a liderança, Senhor, de todas as igrejas mundialmente, Pai, para que não venham cair, Senhor, em cegueira espiritual e os que já estão cegos possam ter os seus olhos abertos, assim como a todos nós. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos e lembrem-se, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, ative as notificações, mande o seu recadinho, nos ajude aí a transmitir a palavra de Deus.